Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como está chegando o áudio e vídeo aí para vocês? Tá tudo belezinha? Bom, galera, vamos então começar aí a nossa live de hoje, né? E hoje o tema da nossa live é edição de imagens. Nós vamos falar aí de edição de imagens e nós vamos falar mais precisamente do poder do arquivo RAW. Escrevam para mim no chat aí se vocês fotografam em RAW ou em JPEG. RAW é o RAW, né? RAW é a pronúncia em inglês, né? Mas a gente escreve RAW. Como que vocês fotografam? Escrevam aí para mim. RAW ou JPEG? Eu quero saber. E pessoal, é o seguinte. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, tá? Deixem um like para mim aí no vídeo, façam comentários ou perguntas à vontade. Toda essa interação que vocês fazem aí no canal ajuda a divulgar aí o vídeo, né? E divulgar o canal crescer ajuda bastante a gente aí que cria conteúdo, né? E também no Instagram, quem não me segue, vai lá no Instagram e me achem lá, Roberto Delano, tá? @Roberto Delano. E me sigam lá também, tá bom? E na descrição aqui do vídeo tem dois links. Um para baixar o meu manual, né? Fotografia Descomplicada. E o outro para baixar aí o meu pack de presets para Lightroom, tá? O Innocence Pack. Baixem e usem à vontade, tá bom? Só não distribuam. Se alguém quiser, pede para entrar no link lá e baixar direto do link, tá bom? E fiquem à vontade, tá? Deixa eu ler aqui como que a galera fotografa. Vamos lá. Bad Boy em RAW, Guinho Drone em JPEG, Auro Tavares RAW, Rubens Moreira JPEG. Olha só, galera, quem fotografa em JPEG aí, depois da nossa aula de hoje, da nossa live, vai passar a fotografar em RAW. Vocês vão ver a diferença aí na capacidade de edição, tá? Na capacidade de captura de detalhes, de luz e de cores do RAW, tá bom? Bom, pessoal, eu vou aqui para minha cola. Deixa eu ver a minha colinha aqui, como sempre, né? Para não pular nenhum assunto aí, né? Para vocês, tá? RAW versus JPEG, o poder da edição de imagens. Antes de falarmos sobre o RAW e a edição de imagens, vamos entender um pouco as diferenças entre o RAW e o JPEG. JPEG é um formato universal de imagem. RAW é um formato proprietário e cada fabricante tem seu código. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. O arquivo JPEG, ele é um arquivo universal. Então, vários fabricantes de câmeras, vários outros setores que trabalham, que geram imagens, podem trabalhar com o arquivo JPEG, porque ele é universal, ele não tem um dono, né? Ele não tem assim um proprietário. E assim, ele é o mais difundido. Qualquer visualizador de imagem vai visualizar um JPEG, né? E qualquer empresa pode trabalhar com JPEG à vontade, né? Pode fazer o decodificador, por exemplo, se a Canon quer colocar JPEG, ela pode. A Nikon quer, ela pode. A Adobe no seu Photoshop quer fazer, ela pode. É um arquivo universal. O RAW, ele é um arquivo proprietário, tá? Então, por exemplo, se você tentar abrir um RAW da Nikon em um software da Canon, não abre, né? Ou se abrir, ele não vai abrir com todas as propriedades. Por quê? Porque, por exemplo, o RAW da Canon pertence à Canon, o RAW da Nikon pertence à Nikon. Então, ele é um arquivo proprietário e assim, o código dele, né, teoricamente seria fechado, mas não é, porque os softwares conseguem interpretar. Mas ele não é um arquivo universal, ele é pertencente aí
ao seu fabricante, tá? E cada fabricante tem aí um tipo de RAW, tá bom? Vamos continuar aqui nas diferenças. JPEG é uma imagem pronta. RAW é um arquivo de dados de imagem. Então, olha só que interessante essa parte. O JPEG ele já é a imagem que você está visualizando ali no seu telefone, na sua câmera, no seu computador. Tá? Onde quer que você veja uma imagem digital, você já está visualizando o JPEG. Ele é a imagem final. Só que o RAW ele não é uma imagem. Quando você abre um RAW no Lightroom, por exemplo, ou no Photoshop, você não está vendo o RAW, você está vendo um JPEG gerado a partir dos dados da informação daquele RAW. Então o RAW ele é um código e não é uma imagem. Então ele tem lá os seus códigos de luz e de cor e estes códigos são interpretados pelo software. Então, por exemplo, vamos imaginar que o número 3 corresponda à cor vermelha. No JPEG vai ter a cor vermelha, no RAW vai ter o número 3. E aí o software, né, de visualização, ele vai pegar aquele número 3 e vai falar, opa, aqui tem um vermelho, então deixa eu pôr vermelho aqui nessa camisa que foi fotografada. Então ele é um arquivo de dados e não um arquivo de imagem como é o JPEG, tá bom? E continuando aqui na nossa listinha, JPEG é um formato que pode ser oriundo de várias fontes, como por exemplo, câmeras fotográficas, softwares de edição, softwares de desenho, enfim, qualquer ou hardware ou software que queira gerar o JPEG, ele pode gerar sem problema. O JPEG pode vir de todas essas fontes, tá? RAW só pode ser gerado pela fonte proprietária do código e cada marca tem sua extensão. Então, como eu falei agora há pouco, deixa eu voltar a imagem aqui para mim. Então, como eu falei agora há pouco, o RAW, cada fabricante tem o seu RAW. Então, por exemplo, se você pegar um RAW da Canon, ele tem a extensão CR2, né? Tá lá o nome do arquivo, .cr2. Se você pegar o da Nikon, não é CR2, tá? É ponto... Nossa, fugiu agora, eu já vou lembrar. Eu uso Nikon e fugiu o nome, tá? Mas então, cada fabricante tem ali a sua extensão, tá? Então, o que acontece? O fabricante ele tem o direito sobre essa extensão do RAW e só aquele hardware daquele fabricante pode gerar um RAW. Então, por exemplo, se você abrir... Por exemplo, você fotografa com uma câmera Nikon qualquer ou com uma Canon qualquer. Você fotografou, ele gerou aquele RAW. Vamos supor que você fez uma foto com uma Canon. Gerou lá o .cr2. Você abre esse CR2 no Photoshop, em um Lightroom ou qualquer outro software de edição, você não consegue salvar um CR2. O Lightroom ou o Photoshop ele não permite o salvamento do CR2. Você faz as alterações e na hora de salvar, você tem que mudar o formato. Você pode salvar em JPEG, PNG, DNG, mas você não pode salvar em CR2, porque o CR2 é proprietário da Canon, tá? É da Canon, pertence à marca Canon, então você não pode salvar em CR2, né? E você não pode salvar em cima, porque o RAW é um arquivo de dados, e se você salvar em cima de um arquivo de dados, você destrói o arquivo. Então você não pode. Então o JPEG ele é um arquivo aberto, que pertence a todo mundo, e o RAW é um arquivo que pertence somente ao fabricante, e ele só pode ser gerado a partir daquele hardware do fabricante, tá? Da câmera ou o que quer que seja. Mas só o fabricante que desenvolveu aquela extensão é que pode gerar aquele arquivo, tá bom? E para finalizar, o JPEG é um arquivo que pode ser editado, porém, as suas informações são compactadas e possuem pouca margem de alteração. Já o RAW é um arquivo cru
que sofre pouquíssima compactação por parte da câmera e possui uma margem muito ampla de edição em sua base. Essa parte aqui é a que mais nos interessa, é a parte de edição, é o poder da edição do JPEG e do RAW. Então, como eu estou dizendo aqui, o RAW, o JPEG ele já é uma imagem comprimida e fechada. Você pode editar o JPEG? Pode. Mas a margem de edição do JPEG é muito pequena, pessoal. Bem pequena mesmo, se comparado ao RAW. E eu vou mostrar isso para vocês na segunda parte aqui, no Lightroom, tá? Eu vou abrir o Lightroom e eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? Muita gente acha que não tem diferença, mas eu vou mostrar a diferença de qualidade de um RAW para um JPEG, de capacidade de edição, tá? Do resultado final da edição desses dois arquivos. Vocês vão ver aí que tem uma diferença muito grande. Por isso que eu falei que a galera que fotografa em JPEG, a partir dessa aula aqui, vai ponderar aí, com certeza, fotografar em RAW, tá bom? E é justamente por conta aí dessa diferença, tá bom? Voltando aqui a minha colinha, tá? E por que é mais vantajoso fotografar em RAW? São muitas as vantagens de se fotografar em RAW, porém aqui eu vou abordar as 3 mais importantes. E compreendendo essas 3 vantagens, você já terá uma melhora significativa nas suas imagens. Então, pessoal, existe aí uma série. Deixa eu voltar aqui a imagem para mim. Então, existe uma série de vantagens de se fotografar em RAW, tá, pessoal? Eu vou resumir aqui as 3 mais importantes, que eu considero importantes, tá? E você dominando essas 3, você já vai entender o porquê é muita vantagem você fotografar em RAW. Existem situações que pode ser vantajoso você fotografar em JPEG, senão a câmera não viria com o JPEG. Às vezes você precisa fotografar em JPEG. Por exemplo, eu fui fotografar um evento, né, há muito tempo atrás, que era o Salão Duas Rodas em São Paulo. Uma agência me contratou e eu fui lá fotografar. A exigência era o JPEG. Por quê? Porque tinha uma pessoa do marketing que de meia em meia hora passava, trocava o cartão, né, me dava um cartão vazio, pegava o meu cartão, corria lá e descarregava e já ia carregando as mídias. Era assim, em tempo real. Então não tinha como. Se eu fotografasse em RAW, eu ferrava o cara lá da edição, né, o cara que estava lá no marketing, né, porque o cara provavelmente nem sabia lidar com o RAW. Então nessa situação tem que ser um JPEG. Às vezes você vai fotografar por exemplo, um aniversário infantil. Você chega no local, a luz está boa. Você fez uma foto, ficou top, ficou bem legal aquela foto. Dá para você fazer em JPEG, porque você vai mexer pouco naquela imagem, né? Você talvez nem tenha quase que editar aquela imagem, porque é um evento, é um aniversário infantil, um chá de bebê, alguma coisa assim. Não que não seja importante, é importante, mas você não vai precisar mexer tanto quanto no ensaio que você vai trabalhar, né, bastante na foto. Ou, por exemplo, num casamento que varia muito a luz, o casamento começa de dia, termina de noite, né? Às vezes você tá na igreja assim, de repente abre a porta, vem aquela luz do sol forte, então tem muita variação. Aí é outra história, mas tem situações que dá para usar aí o JPEG, tá? Mas na maioria das situações aí eu prefiro usar o RAW, tá? Então olha só, primeiro ponto assim que eu acho assim, não vou dizer que é o mais importante, porque todos têm o seu peso, mas é de uma extrema importância, né? Que assim eu ressalto como vantagem de fotografar em RAW, é o alcance dinâmico do arquivo, tá? E o que é o alcance dinâmico? O alcance dinâmico deixa eu voltar a imagem aqui para mim. O alcance dinâmico, pessoal, é a capacidade de capturar luz desde do preto total,
ao branco total, ou seja, o escuro, 100% escuro, e o 100% claro. Por exemplo, a nossa visão, ela tem um alcance, né, dentro de uma escala, tá? O RAW tem um alcance menor. O que é esse alcance? Esse alcance é a capacidade que nós temos de enxergar ali no escuro e no claro, né? Então a nossa visão ela tem uma capacidade. Se passar daquela capacidade, ou fica muito escuro e nós não vemos nada, ou fica muito claro e nós não vemos nada. Então a nossa visão tem uma determinada escala, um espectro. O RAW ele é menor. E o JPEG é menor ainda. Então quando você fotografa em RAW, você consegue capturar mais detalhes entre luz e sombra. Muito mais do que o JPEG. E às vezes isso faz a diferença aí numa edição. Tá? E eu vou mostrar mais ou menos aqui, como sempre, né, eu tenho aqui os meus slides que facilitam muito a compreensão de vocês, e eu vou mostrar aqui para vocês, por imagens, como é que funciona isso aí, tá? Então, olha só, vamos imaginar, eu vou fazer uma analogia aqui bem bacana, tá? Vamos imaginar que você abriu a porta de uma sala, entrou e fechou a porta. E essa sala, ela ficou completamente escura, tá? Que está representado aqui na cor preta, né? Com o desenho da lua, aqui na nossa imagem. E aí, você foi tateando na parede, foi tateando, encontrou um interruptor de imagem. De imagem não, gente, desculpa. Um interruptor de luz. E você apertou esse interruptor e acendeu uma luz. Mas essa luz, ela é tão forte, mas ela é tão forte que cegou seus olhos e você não consegue enxergar nada, porque aquela luz é muito forte e clareou demais tudo aquilo e está ardendo o seu olho e você não consegue ver nada. Só que, ao lado desse interruptor, você percebeu que tem um dimmer, que é aquele botão que gira e vai regulando a intensidade da luz. E você pegou nesse dimmer e começou a girar, e essa luz começou a enfraquecer, até chegar a um ponto que você consegue ver alguma coisa dentro da sala. E é o que nós estamos vendo agora nessa representação. Então existe um ponto de luz extremamente alto, onde você não enxerga mais nada, e existe um ponto de sombra, de escuridão total, onde você também não enxerga nada. E entre a luz e a sombra existe uma escala, um espectro visível ao olho humano. E dentro desse espectro você consegue enxergar as imagens, tá? As imagens que são aí refletidas pela luz, tá bom? Isso que você está vendo, como eu disse, pertence a um espectro visível ao olho humano, tá? Esse espectro visível ao olho humano, ele está compreendido aí entre menos 12 e mais 12 pontos de luz a partir do zero em uma escala, tá? Então o olho humano, ele consegue enxergar aí aproximadamente 24 pontos de luz. Sabe quando você pega na câmera e vai aumentando os pontos de luz, né? F5.6, F8, vai alterando. O olho humano, ele consegue enxergar aí entre 24 pontos de luz, tá? Um arquivo RAW de uma câmera moderna consegue enxergar mais ou menos 10, de 8 a 10, tá, pessoal? Algumas câmeras até um pouco menos, e outras até pode alcançar um pouco mais. Mas entre 8 a 10 pontos de luz, como está representado na imagem, tá? Então o arquivo RAW, como vocês podem ver, ele tem muito menos capacidade do que o olho humano, tá? E um arquivo JPEG, ele tem a capacidade de mais ou menos 6 pontos de luz. Olha a diferença de um RAW para um JPEG representado na imagem. Então o RAW ele consegue capturar muito mais luz do que um JPEG. Olha só, pessoal, essa representação aqui não é a capacidade da câmera, tá? É a capacidade
do RAW, tá bom? Porque a câmera, ela tem lá a variação de velocidade, abertura e ISO, que transforma a capacidade dela, assim, consegue alterar, né, o espectro de luz e consegue fazer uma diferença aí na captação de luz, tá? Mas a captura, independente da calibração que você usa, a captura do RAW vai estar sempre em torno aí de 8 a 10 e do JPEG aí em torno de 6 pontos de luz, tá bom? Pode variar para mais ou para menos, dependendo da regulagem da câmera, mas nunca variar a quantidade máxima e mínima de pontos de luz que ela captura, tá bom? Então, nessa parte de luz, é muito mais vantagem você fotografar em RAW. Aquele estouro que dá na foto, sabe? Ah, estourou um pouco branco aqui porque tinha um sol entrando, invadindo. É muito mais fácil você recuperar se você estiver fotografando em RAW do que em JPEG. Ou aquela foto que ficou muito escura, ou às vezes até perdeu informação em algum ponto onde ficou muito escuro, né? Também é mais fácil você clarear sem gerar ruído do que o JPEG. Uma vez, eu costumo contar isso aí de exemplo. Eu estava fotografando um casamento e o meu flash pifou na hora que o pai entregou a noiva para o noivo, na entrada. O meu flash ele deu um pau e ele disparou em carga máxima. E eu fiz todas as fotos em carga máxima e eu não percebi. Eu só fui perceber depois quando eu olhei a foto, né? E eu estava fotografando em RAW, quando eu olhei aquelas fotos estouradas, pensei, nossa, e agora? Tomara que eu recupere. Abri no Lightroom e recuperei. Se tivesse em JPEG, tinha perdido todas as fotos. Eu não tinha conseguido recuperar aqueles arquivos. Então, essa é uma vantagem assim absurda do RAW sobre o JPEG, tá? Uma das vantagens. E agora vamos ver mais uma. O balanço de branco e as cores. Olha só, outra grande vantagem do RAW é o balanço de branco e as cores. O que é o balanço de branco? O balanço de branco é assim, a câmera ela determina o que é branco e a partir do que ela determinou que é branco, ela gera todas as outras cores aí da sua imagem, tá? Quando você dá o clique. E, por exemplo, se você joga uma luz colorida em cima do que é branco, você joga uma luz amarela, você joga uma luz azul em cima do que é branco, a câmera ela se perde, tá? E aí ela dá uma foto ou muito amarelada, ou muito azulada, ou muito esverdeada. Ela altera todas as cores a partir do balanço de branco, né? E quando você fotografa em JPEG, a câmera já fechou a imagem, tá? Ela já fechou o balanço de branco, ela já fechou as cores e ela já deixou aí aquela imagem pronta. E a imagem vai ficar amarelada. Dá para corrigir? Dá, só que degrada a imagem, tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês ali no Lightroom. Já o RAW, ele não lembra que eu falei, o RAW não é um arquivo de imagem, ele é um arquivo de dados. Então ele vai pegar o dado daquela imagem, né? O código daquela imagem e não a cor. E aí, quando você abrir essa imagem no Lightroom, você corrige o balanço de branco com muita facilidade, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês também nos nossos slides, tá? Olha só, essa é uma foto que eu fiz e joguei propositalmente uma luz amarela, tá? Eu coloquei um gel no meu flash dentro do softbox, um gel amarelo, que é um plástico, tipo um plástico transparente, né? E por quê? Porque eu queria jogar uma luz amarela na noiva. Por quê? Porque eu sabia que depois, quando eu corrigisse essa foto, o balanço de branco dessa foto, dessa cor na noiva, eu iria ter um efeito bonito na foto. E foi isso que aconteceu. Olha só, eu corrigi o balanço de branco
E olha como ficou a foto, com um tom, né? Um tom noturno, né? O branco foi corrigido na noiva, e aí eu, consequentemente, consegui esse tom meio noturno na imagem. Mas eu corrigi isso aí porque foi em RAW, porque se fosse em JPEG, poderia até chegar perto, mas a imagem não ficaria tão boa, e eu vou mostrar isso para vocês. E realmente não fica mesmo, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, essa é aí a segunda vantagem, né, de fotografar aí em RAW. É você corrigir o balanço de branco e automaticamente os desvios de cores. Às vezes você está fotografando num buffet infantil e as paredes são coloridas, ou o teto, uma parte do teto tem um desenho, então é azul, e você está rebatendo o flash lá em cima. E aí, uma foto sai de uma cor, outra foto sai outra cor, por quê? Porque a luz rebate. Se ela rebater no azul, ela desce azul. Se ela rebater no vermelho, ela desce vermelha. E aí você corrige. Às vezes você rebate, tem telha de barro, você não vê, rebate. Faz uma bagunça de cor. E fica fácil de você corrigir esses desvios no arquivo RAW. Tá bom? E aí tem também a última, né? A última vantagem aí que eu numerei aqui, tá? Não é a última, mas é a que eu considero importante falar aqui na live para vocês, que é a nitidez e o ruído. É muito mais fácil, pessoal, tratar a Vivi Cordeiro, Mogi das Cruzes. Oi, Vivi, eu tenho uma prima que mora aí. Legal, hein? Valeu aí a participação. Voltando aqui ao raciocínio, aplicar nitidez e redução de ruído no RAW é muito mais eficiente do que no JPEG, principalmente a nitidez. A nitidez, para ela ser aplicada, ela já gera ruído, porque a nitidez ela é feita em cima do ruído, tá? A nitidez de pós. Então, quando você aplica a nitidez, ele gera automaticamente ruído. Se você aplicar no JPEG, que é a imagem já compactada, esse ruído fica muito evidente, muito mais evidente do que no RAW. E o tratamento desse ruído, consequentemente, no JPEG também é muito mais evidente, plastifica e perde os detalhes, fica aquela imagem plastificada, muito mais do que no RAW. Tá? Então o RAW ele tem essa vantagem aí também na hora de aplicar a nitidez e a redução de ruído. Então as vantagens do RAW é o alcance dinâmico, né? Capacidade de capturar aí muito mais luz e sombra, o balanço de branco, né? Correção de desvios de cores, muito mais eficiente, e a aplicação, né? de nitidez e redução de ruído. Então, pessoal, isso que eu estou falando para vocês é interessante mostrar na prática, né? Então, eu deixei aqui já umas imagens aqui no Lightroom, já deixei meu Lightroom aberto, e eu vou mostrar para vocês essa diferença aí, então, na prática, tá? Eu vou mudar aqui a minha imagem para o Lightroom. Já que eu estou nessa imagem, vou mostrar aqui primeiro o balanço de branco para vocês, tá? Então essa imagem aqui é aquela imagem que eu mostrei para vocês, tá? Que eu coloquei, né, um gel amarelo no flash e joguei a luz amarela na noiva. E como vocês estão vendo aí, ficou tudo amarelado, né? Vestido, pele. E corrigir o balanço de branco no Lightroom, né, dessa situação aqui, é uma tarefa muito fácil, tá? Eu venho aqui no básico do meu Lightroom, né, na guia básica. Eu seleciono aqui o conta-gotas, né, que é o seletor de equilíbrio de branco. Eu arrasto até uma parte amarela aqui do vestido, eu sei que o vestido é branco. E eu dou um clique, eu estou informando para o Lightroom que isso aqui não é amarelo, isso aqui é branco. E aí o Lightroom vai calcular todo o restante da imagem em relação ao branco, tá? Então eu vou dar o clique e olha só o que acontece. Ele já deixa para mim aí a imagem automaticamente
com o balanço de branco e as cores corrigidas, tá? Bom, então olha só, esse aqui é um RAW, tá? E eu fiz essa mudança de balanço de branco. Ao lado dele, eu tenho um JPEG que eu gerei a partir dele também. Então, se eu fizer esse mesmo procedimento no JPEG, vamos ver o que acontece? Olha só, eu pego aqui o conta-gotas, eu venho até uma parte amarela do vestido, eu dou um clique e olha só, corrigiu também. Poxa, mas então eu não preciso fotografar em RAW? O JPEG também corrige. Não tem muita lógica isso que você está falando, né, Roberto? Será mesmo? Vamos dar um zoom na imagem para a gente ver. Olha só, eu estou com um zoom aqui de 300% no JPEG corrigido aqui o balanço de branco. E vamos ver o RAW como é que fica. Olha a diferença, pessoal. Olha a diferença na textura, né? Na boca, no olho, na nitidez da imagem em si. Olha a diferença do RAW e do JPEG. É muita diferença. Se a imagem está sem o zoom, você fala assim, nossa, mas quase não dá para ver diferença. Dá para ver um pouco porque o RAW, como eu falei para vocês, o RAW ele concentra mais a luz, né? E o JPEG, se eu mudar, pode ver que ele já tem um pouco mais de claridade na imagem, que a luz assim estava querendo extrapolar aqui, tá? Não chegou a extrapolar não, mas estava querendo. E o RAW, ele consegue concentrar um pouco mais a luz. Mas vocês viram que existe uma diferença aí na textura, tá? Isso é a capacidade de edição do RAW. Agora, vamos ver aí a recuperação de luz, né? Eu tenho aqui também um RAW e tenho ao lado aqui também um JPEG gerado a partir desse RAW, tá? Então, olha só, eu tenho aqui no meu Lightroom um controle. Ó, se vocês notarem aqui, pessoal, vocês vão ver que o vestido dela aqui, ó, tá estourado. Aqui em cima, no busto aqui, né, perto do pescoço, estourou, né, muita luz aqui em cima. O flash acho que disparou com um pouco mais de carga, né, do que eu queria. Na verdade, a fotometria estava já quase centrado aqui e eu ainda disparei o flash, aconteceu isso, tá? Então, aqui perto do pescoço, né, no busto e no vestido, tem estouro, né? Você não tem mais imagem, tanto no RAW, né, quanto no JPEG. O JPEG até você consegue ver um pouco mais, né, porque ele comprimiu a imagem. Mas vamos fazer agora, aqui no RAW, a recuperação. Então, no Lightroom eu tenho um controle chamado Realces, tá? Este comando aqui. O Realces geralmente é o controle mais efetivo na recuperação de luz e sombra. Então eu vou pegar os meus realces aqui e eu vou descer ele completamente para a esquerda. E olha só a imagem como voltou. Olha as informações aqui no vestido, onde estava estourado, né? Olha só o antes e o depois. Ó, o antes, ó, tudo estourado aqui, e o depois, tá? É claro, depois você vai trabalhando outros controles para deixar a imagem mais harmônica, trabalhar as cores e tudo mais. Aqui eu estou mostrando só a luz e a sombra. Agora vamos fazer isso no JPEG. Olha só. Recuperei o JPEG também, olha que legal. Né? As informações que estavam no estouro, né? Pouquíssima diferença. Aqui essa parte do vestido aqui não recuperou, né? O JPEG continuou estourado, a parte de cima aqui não conseguiu recuperar, né? Mas não é tanta diferença. Mas vamos ver onde está a grande diferença. Vamos novamente dar um zoom aqui nessa parte. E olha só, aqui eu vou diminuir um pouco o zoom aqui, eu vou pôr 200. Olha só, nessa parte aqui, em RAW, nós conseguimos trazer aí todas as informações de volta na imagem. Vamos ver no JPEG como é que isso ficou? Olha só como encheu de artefato essa recuperação. Acabou com a imagem aqui.
Uma imagem dessa aqui, se você tentar imprimir aí num quadro, né? Quero um quadro dessa foto. Faz um 50x70. Isso aqui vai aparecer, vai ficar estridente na impressão. Até mesmo num álbum, isso aqui vai aparecer. Olha quantos artefatos, quadriculou aqui o JPEG. Enquanto que no RAW, olha só a diferença de textura da imagem. Muita diferença, né, pessoal? Muita diferença mesmo. Você vendo uma situação dessa, não tem como fotografar, né, em determinadas situações em JPEG, tá? Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos aplicar uma redução de ruído. Quase que não precisa, praticamente não precisa, né? Mas eu vou vir aqui em detalhes e vou aplicar aqui, sei lá, um 30 de redução de ruído. Olha só, a imagem ficou, né, mais menos acetinada com o ruído, né? E vamos ver no JPEG o que acontece aí com esse mesmo comando, tá? Vamos aplicar aqui 30 de redução de ruído. E olha só, ainda continuam os artefatos, né? E aí plastificou a pele, né? Ficou muito ruim. Eu vou voltar aqui no 0, que eu quero ver o vestido. Vamos voltar aqui também. Vou tirar o zoom e vou puxar aqui no vestido. Quero ver essa parte. Esse aqui é o RAW, tá? Onde recuperou aqui as informações. E o JPEG não recuperou nada. Perdeu, estourou tudo. Não tem mais informação. Então, olha só, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês na prática, tá? Não só na teoria da diferença entre RAW e JPEG, porque às vezes a gente fala a teoria e a pessoa não consegue ver na prática, porque às vezes ela fotografa só para postar, entrega para o cliente, só para postar aí nas redes sociais e tal, né? E acaba que não vendo diferença, né? E também às vezes a pessoa não faz uma edição mais elaborada, do jeito que eu faço. Quem conhece aí a minha fotografia, as minhas edições, sabe que tem ali uma edição mais elaborada. E muitas vezes a pessoa não tem esse nível de edição e acaba não vendo diferença no RAW e no JPEG. Mas existe muita diferença mesmo, tá? As minhas edições eu tenho que fotografar em RAW. Por quê? Porque eu deixo o meu RAW com o máximo de luz e sombra que eu consigo, para depois no Photoshop eu poder pegar pesado na edição. Porque senão não dá. Senão você abre no Photoshop e aí você acaba perdendo informações ou de luz ou de sombra na imagem. Então é muito importante aí compreender essa parte, que é o princípio de uma boa edição de imagem, tá? Que é fotografar em RAW. É possível fazer em JPEG? É possível, mas não é recomendável e o resultado não é tão eficiente quanto fotografar em RAW. Existem outras vantagens, tá, pessoal, de se fotografar em RAW, mas com essas que eu explanei hoje aqui, já faz assim uma brutal diferença na sua fotografia, tá bom? Deixa eu colocar aqui no chat. Pessoal, seguinte, bastante gente aí no chat, hein? Ó, como de sempre, como de costume, né? Estou aberto aí a perguntas, tá, pessoal? Esse aí foi o que eu queria passar hoje para vocês aí, tá? A diferença aí entre o RAW e o JPEG e por que é vantagem fotografar em RAW, tá? E aí, fiquem à vontade no chat e façam perguntas para mim, tá? Quem tiver aí alguma dúvida, manda aí no chat, tá bom? Quinta-feira passada foi legal a live lá no Instagram, pessoal. Eu conversei com o Guinho Drone, que está no chat aí. Eu chamei ele para dentro da live e a gente bateu um papo. Quinta-feira eu vou fazer uma live no Instagram falando sobre precificação de trabalhos na fotografia, tá? Como cobrar, como dar preço, como colocar preço no seu trabalho, quais os itens que você tem que levar em conta na hora de precificar o seu trabalho. Então vai estar muito top essa live no Insta
na quinta-feira, tá, pessoal? E na segunda-feira, sempre live aqui no canal, 8h30, tá? E o tema da próxima, eu tô bolando ainda da próxima segunda, mas aqui eu faço um tema mais técnico, tá bom? Mas vai ser aí um tema bem bacana também, beleza? Vivi Cordeiro, se eu fotografar um aniversário de 4 horas em RAW em um cartão de 32, dá? Nunca fotografei em RAW. Um cartão de 32 dá uma média. Dá, viu, Vivi? Eu fotografo em RAW, né? Os meus cartões são de 32 e cabe, 900 fotos mais ou menos, 1000 fotos num cartão. Então, pô, num aniversário de 4 horas eu tiro umas 300, 350, 400 fotos. Dá tranquilo, dá e sobra, tá bom? E Vivi, cartão SD, tá? Não fotografa com micro SD pequenininho no adaptador não, que pode dar problema, tá bom? Vitória Sampaio ajudou bastante. Rubens Moreira, excelente. Vitória Sampaio, em RAW você tira entre... no caso lá do cartão, né? A Vitória também já fez o teste aí. Eu costumo tirar uma média de umas 900 fotos num cartão, e eu não gosto de deixar o cartão todo cheio, tá? Então sempre que tá aí chegando próximo ao limite do cartão, eu já troco. Então eu vou pela quantidade de fotos. Mas é difícil, né? Por exemplo, eu trabalho com 2 câmeras, então eu clico com as 2. Então eu nunca atinjo esse número num casamento. O casamento eu tiro aí umas 1.300, 1.400 fotos, porque casamento é 8, 9 horas, batidão, né? Dividindo isso nas 2 câmeras, dá 600 fotos aí, 700 em cada cartão, né? Então eu nunca atinjo o limite, mas vai de boa, tá? Tranquilo. O aniversário de 4 horas, vai sossegado, tá? Vai depender da quantidade de cliques que você dá, exatamente. Mas o aniversário a gente não dá muito, né? Aniversário é 350, 400 aí no máximo. E olha lá, né? Às vezes você pega aqueles aniversários que tá bem devagarzinho, às vezes tem pouca criança, né? E a criança que rende bastante, que eu fico correndo atrás da criançada, né? Às vezes eu até esqueço já da minha idade e entro no meio dos brinquedos, aqueles brinquedos que você sobe e anda lá em cima e tal, nossa. Depois que eu tô lá no meio, que eu penso, putz, o que eu tô fazendo aqui? Se eu travo aqui dentro, como que eu vou sair daqui, né? Mas às vezes tem pouca criança e acaba dando poucas fotos, né? Eu só fotografo em RAW, é isso aí, tem que fotografar em RAW. Porque é o seguinte, qual que é a... Vamos imaginar assim, eu quero entregar o JPEG, deixo minha câmera reguladinha e faço... É simples, faz tudo em RAW. Se você tem Canon, abre no software da Canon, converte para JPEG, que o software proprietário ele pega exatamente a configuração da câmera, pronto. Você não precisa fazer nada, deixa ele fazendo automaticamente. Se é Nikon, você pega o software, né, o Nikon lá, o Capture One, e bota para converter, né? E você tendo o RAW é uma segurança a mais. Eu só fotografo em RAW. A galera fica um pouco assim, porque às vezes, por exemplo, você pega um RAW, quando você abre ele no Lightroom, o Lightroom ele é da Adobe. A Adobe não tem direitos sobre o RAW da Canon, da Nikon. Então quando você abre o RAW no Lightroom, ele mostra uma imagem diferente do que você vê no visor da câmera. Ou ela está mais quente, ou ela está mais puxada para uma cor ou para outra, porque a Adobe não pode copiar exatamente aquela configuração, né? Então você pensa assim, o RAW ficou mais feio, ficou mais opaco, mas é só você ir lá, mexer nos controles do Lightroom e editar e deixar igual, né? Aí você fala assim, mas eu quero entregar o JPEG direto, eu não quero ter que mexer. Aí você abre no software proprietário. O software proprietário, o que vem junto com a câmera, né? Ou você baixa no site dos fabricantes de câmera,
esse software pega exatamente a configuração da câmera e transforma o RAW no JPEG ali ao seu comando e tudo de uma vez. Então é muita vantagem aí fotografar em RAW, sem dúvida. E aí, mais alguma pergunta para mim, pessoal? Pessoal, eu estou pensando em fazer na segunda-feira, na live, uma edição de imagem, dessas edições bem elaboradas aí que eu faço, tá? Fazer aí na live mesmo, editando aqui no computador para vocês verem como é. Se tudo correr bem aí, se tudo der certo, eu vou fazer uns testes aqui e vou fazer uma edição dessa aí ao vivo com vocês, tá? E aí vocês me acompanham e depois a live fica aí disponível. Aí vocês fazem a edição. E eu vou deixar, inclusive, se der certo, eu vou deixar o arquivo disponível para vocês baixarem e fazerem a edição depois, tá? Então, vocês vão aprender a fazer a edição no mesmo arquivo que eu vou aí disponibilizar para vocês, tá bom? Pessoal, não percam a live quinta-feira no Instagram, tá bom? Se tiver alguém querendo bater um papo comigo lá no Instagram, ao vivo, é só entrar lá no dia e falar, me chama aí, tem uma dúvida para tirar com você. Vai ser aí uma consultoria grátis quase, né? Eu vou falar do tema, né? E depois no final eu tiro dúvidas aí, se alguém quiser falar direto comigo. Entra lá. E o legal de seguir o meu Instagram, pessoal, é que lá, como eu falo sempre, tem fotos, né? Tem as minhas fotografias. Porque assim, você precisa identificar um professor, um instrutor, alguém que está se dispondo a ensinar. Você identifica a qualidade do ensino daquela pessoa pelo trabalho dele, pela fotografia. Se o cara está ensinando fotografia, ele tem que ter um bom portfólio. Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de teorias para vocês e no meu portfólio eu ter fotografia ruim, né? Fotografia comum, fotografia normal. Eu não vou estar sendo leal com vocês, né? Com a minha audiência, com toda a galera que assiste meus vídeos aí. Então, para mim ensinar, eu tenho que fazer. Né? É o que eu falo para a galera, você vai fazer um curso de fotografia, olha o portfólio do professor, olha o portfólio daquela escola. Muitas vezes as pessoas se iludem falando assim, eu vou fazer um curso presencial, eu quero fazer um curso presencial porque não sei o que, não sei o que. Olha lá quem é o professor do seu curso, deixa eu ver o Instagram dele, vamos ver se ele fotografa de verdade mesmo, se a foto dele é top, né? Porque além do cara ensinar, ele tem que fazer, né? Valeu demais pela aula hoje. Você pode falar o seu Instagram? Vivi, @Roberto_Delano. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês. O Instagram é esse aí, tá? Tem dois Instagram, mas o que é mais legal para a galera que quer aprender fotografia é esse aí, tá? O outro é mais para os clientes, né, que querem me contratar e tal. Mas o Instagram que é aí para galera que me segue para aprender fotografia, é esse aí, tá? Segue lá, pessoal. Corre lá, todo mundo lá e me segue. E fica ligadinho na quinta-feira. Para não perderem a live aí que eu vou falar sobre precificação. Tá bom? Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, tá? Eu vou encerrando essa live por aqui. Cliquem nos links da descrição e baixem aí o meu preset de Lightroom, o meu pack. E também o meu e-book Fotografia Descomplicada, tá bom? Curtam, compartilhem, deixem o gostei aí para mim, beleza? E nos vemos então quinta-feira na live do Instagram, tá bom? Um forte abraço a todos e até mais!